Começamos então aqui ao vivo aqui para vocês. Muito obrigado. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Nos ajude a sairmos desse modo através da sua inscrição, através do seu apoio e você também compartilhar. Nós vamos sair desse modo aqui das nossas lives, tá certo? Nós precisamos de 1000 inscritos, ok? Então com a sua ajuda nós vamos sair. Hoje qual que é o tema então, Regina? Hoje a gente vai contar sobre como tudo aconteceu. E o que aconteceu? Como o projeto Papo Família surgiu. Da onde que ele surgiu, por que ele surgiu, qual foi o princípio de tudo, porque na verdade a nossa história, desde o começo do nosso namoro, desde quando nós nos conhecemos, ela carrega um peso muito grande para o projeto estar em pé hoje, para o projeto ter iniciado, né? Toda a nossa vivência, ela foi amadurecendo o projeto de hoje. Muito bem, então, sem mais delongas, então, vamos então para as novidades que nós temos aqui para vocês. 2024, aguarde, tá certo? Nós temos pessoas, especialista, programado, vamos fazer uma série, mas muito especial, ok? Uma série muito especial, então nos aguarde que tá tudodebom.com. Aqui família, tudodebom.com, família. Então vamos lá então. Onde tudo começou? Para mim, colocar na minha versão, um matuto do Mato Grosso, foi se aventurar em São Paulo e nessa aventura pesquisei, né? Porque ao ver meus amigos formando família, eu saí do mundo de viagens, que eu vivi em viagens, apesar de ser... eu cresci no Mato Grosso, em Jaciara, porém, a partir dos 18 anos, a partir dos 17 anos, aliás, eu comecei a viajar o mundo, né? 7 estados do Brasil, 2 países para fora do Brasil, e nessa programação das viagens... Quando eu voltava em Jaciara, eu via meus amigos que já formando famílias, tendo filho, casado, tendo filho, tudo mais. E eu vim na necessidade de sair da rotina que eu estava. E fui para São Paulo, me fixei lá, continuou na faculdade. E na pesquisa de um grande amor, na idade até então... de uma guia turística, na realidade, na época, encontrei esta rainha aqui, que está aqui agora, na minha presença. Quando eu bati o olho na foto dela, falei, é ela. Mas aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, ela sempre deslizava para cá, deslizava para lá, para cá, para lá, fugindo do encontro. Lógico, né, gente? Eu não sabia se era uma pessoa boa, se era um maníaco, o que era. O maníaco do Mato Grosso, com o chapéu daquele tamanho na foto que eu tinha. Pois é. Eu não sabia, eu tava com medo. Porém, na minha versão, matuta aqui do Mato Grosso, foi para São Paulo, cidade da Selva de Pedra, e o que eu mais ouvi era o quê? Põe aí na tela, põe na tela. Corta pra mim. Então faltava descer sangue assim da tela assim, porque o que eu assistia, o que eu ouvia, entendeu? Eu tinha muito medo de sair lá de onde que eu tava, do apartamento, do condomínio onde que eu estava. Tinha muito, mas muito medo. E eu tinha comprado uma moto novinha, uma Phaser na época. Eu ia pegar ela, era lançamento do ano. Eu ia pegar ela, mas quando eu te conheci, mas enfim. Não, isso daí foi mais pra frente. Foi um pouquinho depois, foi mas já tinha, foi dias depois. Mas beleza. Quando eu te conheci, eu falei, não, beleza, tem que fazer um encontro com essa menina, porque se der o carnaval, olha só, o carnaval, se der o carnaval e eu coloquei isso na minha mente, se der no carnaval e eu não conhecer a Regina, pra mim acabou ali. Ali nem amizade, porque vem com esse papo assim, ai, que bacana, você é um cara legal, você é um cara educado, você é um cara diferente, né? Esse papinho que mulher vem pra homem aqui,
Um homem carente, querendo formar família, querendo construir, né, todo um projeto Mas familiar. vamos lá, né? Vamos no ponto. Quando o André me conheceu pela internet, eu conheci ele, nós tivemos o nosso primeiro encontro e nós decidimos nos encontrar, na verdade, eu aproveitei que eu tinha que resolver uma coisa na faculdade e falei, então, vamos nos encontrar na Barra Funda, que é um local muito movimentado. Muito mesmo. E aí eu falei, e nós fomos. E aí tivemos o nosso primeiro encontro. O André contou, né, antes que o meu celular caiu. No primeiro encontro, meu celular caiu no lago. O André saiu correndo sem me falar nada. Ele não me avisou nada, ele só saiu correndo. Eu falei, gente, que louco. Saiu correndo e me deixou Eu sozinha. saí correndo. Eu falei assim, ó, fica aí que eu já volto. Eu Foi não o que eu lembro falei. desse fica aí. Não, mas eu falei, porque eu não ia sair assim do nada, feito um louco, e deixar você lá sozinha. Eu não lembro porque eu estava nervosa porque o celular caiu no lago, gente. Essa é a verdade. E aí... Mas eu fui atrás de uma vara, fui atrás do zelador, Foi. do segurança, do responsável ali da área. Foi. E aí o André conseguiu capturar, né? Salvar o meu celular do lago. E o celular, ele ficou vivo até depois do nosso casamento, na verdade. Bem depois do nosso casamento. E o celular, detalhe, o celular é de quem? Da minha mãe. O celular era da minha mãe, porque eu tinha perdido o meu uma semana antes. Eu estava usando o dela. E, né, só que, por que deu certo o nosso encontro nosso relacionamento, né? Nosso primeiro encontro da internet, o primeiro encontro, tudo mais, essa aventura. Só se tornou um casamento porque os dois estavam com o mesmo objetivo. Sim. O André, ele já queria formar uma família. Ele estava procurando alguém para formar uma família. E eu também estava procurando alguém para formar uma família. Só que nenhum dos dois sabiam, porque o primeiro encontro a gente não sabe quais são os propósitos de cada um, quais são os planos, os sonhos. E essa daqui foi a sortuda, ó. E o André tem a camisa do primeiro encontro até hoje. Ele não se desfaz dela de jeito nenhum. Eu vou moldurar, antes de moldurar, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou fazer live com ela. E ele usa. Só deu certo porque nós tínhamos o mesmo objetivo. Só que naquele momento, né, do primeiro encontro, e aí foi o segundo encontro, o terceiro encontro, e as coisas elas só vão aumentando cada vez mais. E você não sabe aonde vai parar. E quando nós decidimos ficar noivos, nós fizemos vários planos. Foi. Eu fui atrás do vestido, eu queria o primeiro aluguel. O primeiro aluguel é aquele que você vai alugar o vestido, só que você pede para fazer do jeito que você quer. Você não vai na loja e escolhe um vestido. Você pede para fazer o vestido do zero, mas você vai alugar o vestido. E o meu vestido, ele era o primeiro aluguel. E aí a gente já estava vendo o local, nós estávamos... Ainda cabe. Ainda cabe, gente. Oi, Vera. Oi, Diana, Vera. boa noite. Obrigada. Vera, você que tá chegando aqui agora, essa daqui foi a camisa do primeiro encontro com a Regina. Camisa da sorte. Eu vou moldurar ela num quadro. Onde tudo começou, onde o nosso projeto tudo começou. Foi a partir dessa camisa, tá? Foi. O objetivo e o sonho. Foi. E só que antes da gente noivar, nós passamos 4 meses trabalhando juntos, com palestras, viajando. Nós viajamos o Mato Grosso, viajamos Goiás
e viajamos por Brasília. Foram os 3 estados. E aí, quando chegou em abril, nós decidimos voltar para São Paulo. Voltamos para São Paulo, eu arrumei um emprego, o André também. E aí nós ficamos noivos no dia do aniversário do André, de 2012. Na verdade, eu recebi um convite, né, quando a gente estava em Brasília. E aí eu recebi uma ligação para poder fazer parte de uma entrevista no banco. Foi. E a entrevista era isso, a ligação era tipo uma quinta-feira ou sexta-feira, e era pra gente estar na semana que vem lá, porque é pra mim Foi participar algo da muito entrevista. rápido. E nós voltamos. E voltamos. E nessa volta, nós voltamos em abril. Quando foi em julho, no aniversário do André, nós ficamos noivos no dia do aniversário dele. No dia 12 no dia 11 de 2012. 11 de julho de 2012. E a partir do momento que a gente ficou noiva, a gente começou a correr atrás de algumas coisas. E corremos atrás, e por algumas decisões nossas, algumas escolhas que nós fizemos, Sim. Nós tivemos algumas consequências, né, das nossas escolhas. Todo mundo tem consequências das suas escolhas, dos seus atos. Isso é a lei da vida, né? A lei do retorno. E eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu decidi modificar o nosso casamento. Sim. Eu fui cancelar o meu vestido. Eu já tinha pago uma parte, mas eu fui cancelar o meu vestido. Nós paramos de procurar o local, que nós estávamos procurando um sítio. Nós já estávamos agendados para fazer o curso de noivos. Curso de noivos. Também não fomos fazer. E aí, nós casamos apenas no civil. Sim. E aí tudo começou a correr diferente dos nossos planos reais. Dos nossos sonhos. Na verdade, dos nossos sonhos, né? E porque eu sonhava em entrar de noiva, eu sonhava em construir não, mas eu sonhava em montar a minha casa do jeito que a gente queria, porque eu e o André, a partir do momento que a gente ficou noivo, a gente começou a sonhar com os móveis que a gente queria para casa. Na verdade a gente já tinha a mentalidade como se fosse de um casal já, casado. Sim. Porque a gente já estava quanto tempo juntos? A gente já estava 2 anos juntos, 1 ano e meio juntos. Isso, quase 2 anos. Então, nesse processo desse 1 ano e meio, nos trabalhos, teve uma parte, até chegarmos uma parte, cada um, você ficava num quarto e eu no outro quarto, Sim. Apesar de nós namorados. Sim. Então, a gente optou isso daí e pagava um pouquinho mais, que para mim, que era o dono do negócio, para mim não era vantagem ela dormir, eu pagar um quarto a mais. Então, para quem já viveu no hotel, sabe como que é. Mas, enfim, optamos por essa regra. Sim. E aí, nós recebemos um convite depois para irmos para Goiânia. Fomos realizar os trabalhos por lá também. Foi. E tivemos o apoio, né, tremendo, da minha tia Lina. E até recebermos um convite do banco. E aí, onde nós optamos de ficarmos juntos, recebemos todo o amparato, e a partir dali nós vivemos juntos, né? Nesse nosso retorno. Na mesma casa. Na mesma casa, no mesmo ambiente. Assim, no mesmo ambiente. Nós ficamos na casa dos meus pais, porém eu ficava no meu quarto e o André ficava na sala. E nós não vivíamos como um casal, né? Casados dentro da casa dos meus pais. Mas, por consequências das nossas escolhas,
nós tivemos que modificar muita coisa. Porém, antes de tudo isso, nós já tínhamos a mentalidade de um casal que estava prestes a se casar, que ia formar uma família. E isso não foi algo... isso não foi algo assim forçado. Foi algo tão natural, esse amadurecimento nosso de começar a pensar juntos. O André queria terminar de pagar o carro antes da gente casar. E aí os dois, eu tava trabalhando, eu comecei a ajudá-lo. E a gente sempre dando força um pro outro. Isso foi muito natural. Sim. Quando... O objetivo era, vamos iniciar uma vida sem nenhuma dívida. Sim. Sem nenhuma dívida. Então, um foi apoiando o outro. E a gente começou a trabalhar juntos em relação aos nossos sonhos. Só que por conta da circunstância da gravidez, nós decidimos modificar os nossos planos, os nossos sonhos. E nós casamos apenas no civil. Foi muito bom também. O pessoal da igreja onde a gente fazia parte, nós casamos numa quinta-feira no civil. Quando foi no sábado, o André se rebatizou na igreja e eu me batizei na igreja. Porque o André estava retornando para a igreja. E aí o pastor... Inclusive tem até aqui o Joab, a Gédina. Um abraço para vocês aí. Acho que não sei se eles estavam presentes no dia do nosso batismo e também da nossa... O pastor, ele fez uma mini cerimônia para nós. Foi. Ele falou um pouquinho, o pessoal da igreja, eles prepararam todas as coisas para nós. E aí foi muito importante isso para nós, porque foi um pedacinho do nosso sonho concretizado ali, naquele momento. Então foi muito bom. Só que isso não quer dizer que não tiveram consequências, né? Como todo casal, quando se casa, você junta duas culturas dentro de uma casa só. Por mais que eu estivesse já alguns meses junto com o André, morando na mesma casa, porque ele estava na casa dos meus pais, a gente estava viajando, cada um ficava num quarto de hotel, mas passava-se muito tempo juntos. Quando você vai para dentro de uma casa, é muito diferente. Porque aí estamos só nós dois, agora, tendo que cuidar de um lar. E o André estava trabalhando fora. Eu, nesse momento, já não estava mais trabalhando fora, porque eu fui mandada embora por conta da gravidez. Né? Foi um outro detalhe da minha vida. E por conta disso, eu fiquei muito depressiva. E aí, entramos num casamento que já é conturbado no começo, né? Todo casal sabe como que é, quem já é casado. Só queria só reforçar esse detalhe, né? Dessa tua saída, né? Dessa sua demissão. E também esse teu lado triste, né? Que você ficou. Sim. Porque você foi sempre uma mulher muito... sempre trabalhou, sempre fez, uma paulistana, arrojada. E aí, quando a empresa onde ela trabalhava ficou sabendo que ela estava grávida, ela foi demitida. E aí, a maneira de demiti-la foi uma situação bem diferente. Bem drástica. Ela caiu de uma escada, grávida, e aí no processo de fazer o scanner, o raio-x, de fazer o raio-x, né, da ultrassom. Não, raio-x. Raio-x mesmo. Da escada. Raio-x. Eu não sabia que eu estava grávida no momento. Fez o raio-x, e aí como que ficou sabendo que estava grávida? Dia depois... Uma semana depois que eu caí da escada, eu comecei a passar mal. Aquela semana que eu caí da escada numa sexta. Na segunda-feira eu comecei a passar mal. Fiquei enjoada. Eu entrava no ônibus, eu ficava enjoada, dor de cabeça. E aí uma amiga minha falou: Regina, você não tá grávida? Falei: não, tô não. Aí ela falou: eu acho que você tá. E aí ela ficou na minha cabeça e eu fiz o teste de gravidez e eu estava grávida. Sim. Realmente.
E aí, quando passaram-se uma semana que eu descobri que eu estava grávida, não, 2 semanas que eu descobri que eu estava grávida, a empresa me chamou e me mandou embora. No meio do dia, até. Mas, em relação a tudo isso que aconteceu, graças a Deus, eu estou com uma pessoa, mas naquele momento o André, ele estava preparado mais do que eu imaginava. Hoje eu tenho essa mentalidade. Porque com todas as circunstâncias eu estava muito para baixo, eu não tinha vontade de fazer nada dentro de casa e eu tinha acabado de casar. Imagina uma mulher que acaba de casar, você não tem vontade de fazer nada dentro da sua casa. E só que eu não sabia que eu estava com depressão, né? Eu fui saber muito tempo depois. E o André, ele passou toda a minha gestação lutando comigo. Então a gente teve as questões já de um casamento, das culturas diferenciadas dentro de um lar. Nós tivemos uma depressão no meio do nosso lar, no começo. Nós tivemos os problemas financeiros, porque eu fui mandada embora, só o André trabalhando. Nós tivemos um bebê nesse meio caminho. Nós tivemos o aluguel. E aí as coisas foram acontecendo, só que ao mesmo tempo nós fomos amadurecendo juntos. Não, e detalhe, nunca faltou nada. Não, nunca faltou nada no Pelo nosso lar. contrário, pessoas nos ajudaram sempre, guiadas por Deus, especialmente seus pais, que Sim. desde sempre nos apoiou, desde sempre nos Sim. apoiou o nosso relacionamento. Sim. E eu sou muito grato a esses dois que estão vivos e merece todo o meu carinho. Eu me sinto como se fosse filho, né? Filho do seu Nelson, da Dona Clair, porque me acolheu, me sinto um acolhimento muito especial. Eu imaginava na minha juventude que a minha sogra ia ser assim uma pessoa que eu não ia gostar. Porque sempre falava, né? Aquela rodinha de amigo e tal. Não fala mal de sogra, né? Quando você é criança, você tá naquela rodinha. Mas eu tenho uma paixão tremenda, um amor tremendo por eles, tá certo? Quero que vocês saibam disso daí. Quero deixar público o meu gosto, meu carinho, meu amor que eu tenho por eles. É muito especial. Não só porque, né? Tem aqui a Bela, né? Que me concedeu a Bela, mas também porque amansou essa fera aqui. E me incluiu. Eu me senti desde o primeiro momento que eu os conheci, me senti em casa, me senti incluído, me senti, sabe, muito, muito abraçados por eles. E sempre eles nos ajudou e pessoas, do nada. Então, por exemplo, eu ia receber, acho que 1 ou 2 semanas depois, uma coisa assim, e precisava um dinheiro para comprar uma fralda pro Davi. Foi, depois que o Davi nasceu, as coisas foram apertando um pouquinho mais, e aí teve um dia que nós tínhamos que pagar a conta de luz, já era o último dia da conta de luz, e nós tínhamos que comprar fraldas pro Davi, porque o Davi já estava só com a última fralda na bolsa. E uma pessoa, guiada por Deus, levantou e entregou o dinheiro pro André, falando que era pro André, ele sentiu uma necessidade de dar aquele valor pro André. E o valor era exatamente a conta de luz e a fralda do Davi. E são experiências, como a Vera colocou, a Cidinha colocou, são provações, são experiências e tudo dá graças. E nós aprendemos isso. Foi fácil aprender? Não foi. Não foi, nós sofremos bastante. Não é fácil confiar. Não. Principalmente quando você tem aquela força de trabalho, a Regina que sempre trabalhou e de repente estava em casa sem forças. Sem forças.
Não é fácil você passar por essas lutas do dia a dia. A gente vê tantos casais se divorciando e por problemas que passam dentro do lar. Só que esses problemas é que amadurecem um relacionamento. E detalhe, nós não sabíamos da situação, mas você não tinha forças, né, para poder levantar e arrumar, você fazia... Não. Foi tão assim que eu tinha meses de casada quando o Davi nasceu. O Davi nasceu em maio, a gente tinha 5 meses de casado. Uhum. A minha mãe cozinhava e levava marmitinhas em casa para nós. Várias vezes ela fez várias marmitinhas porque eu não tinha forças para levantar para cozinhar pro meu filho. E aí eu chegava, a casa tava da forma, ou até pior um pouquinho, porque a gente tinha uma cachorrinha, né? A cachorrinha faz necessidades. Sim. E é uma cachorrinha de casa, eu chegava em casa, então auxiliava ela no limpar as coisas em casa junto com a Regina, sem falar, né? O André nunca reclamou disso, gente. Ele nunca abriu a boca para me acusar, nunca abriu a boca para reclamar. Ele fazia, não sei por dentro como ele estava, né? Porque dentro do coração de cada um a gente não sabe. Mas ele nunca soltou. Porque o grande problema dentro de um relacionamento é quando você solta as palavras duras. Quando você solta para outra pessoa que já não tá bem, você solta, você vira uma bola de neve tão grande. É um motivo do lar entrar, na realidade, uma nuvem negra, literalmente, uma energia muito negativa, carregada, aonde todo o lar fica carregado e aí entra, né, as discussões e cada um quer ter razão. Então, o fato por exemplo, do homem que está firme ali, trabalhando, disposição, tudo mais, chegar em casa e não ter a comida dele, não ter as coisas dele, então, dele poder dar a mão e ajudar, isso é um passo muito importante se você ama a sua família, se você ama o seu projeto como homem, tá certo? De você construir a família, porque a Regina, com todas as situações que ela tem, eu escolhi ela e ela é problema meu, tá certo? É uma frase que o André sempre falou. É um problema meu. É um problema meu. É um problema meu. Eu que escolhi você e você é um problema meu. E aí, para poder deixar mais firme essa fala, nós somos uma só carne. E aí, em Coríntios, 1 Coríntios, fala também, capítulo 5, se não me engano, e fala o seguinte: o homem não é, o corpo não é do homem, sim da mulher, e o corpo da mulher não é da mulher, e sim do marido. Em Efésios 5, se eu não me engano, fala que o homem, ele deve amar a mulher como a sua própria carne. E o homem não vai ferir a sua própria carne. Ele não vai se machucar. E da mesma forma, ele não pode machucar a sua esposa. Porque ela é carne da sua carne. Então, isso simboliza bem a uma só carne, né? Sim. Quando você casa, você vira uma só carne. Então, esse foi o nosso processo durante o casamento. Durante o casamento. O noivado, tá certo? O namoro, noivado, casamento, parte do processo de casamento. Agora nós vamos, então, para o nosso percurso, né? Porque dentro dessa questão, meses depois, detalhe, né? Meses depois, né? De trovoada, chuvas fortes, né? De modo financeiro e toda a situação, você recebe um ano. Telegrama. Um ano depois. Um telegrama. Quase um ano depois. Eu chego na casa da minha mãe, que ela morava na esquina de casa, né? Era muito pertinho.
E quando eu chego na casa da minha mãe, o porteiro, que ela morava num prédio, o porteiro vira pra mim e fala: Regina, chegou uma carta pra você. Telegrama. E quando eu olho a carta, como o André falou, é um telegrama. Falei, nossa, um telegrama? Como Eu achei que era uma assim? pegadinha. Eu achei que era uma pegadinha. Gente, eu abro o telegrama. Era um concurso que eu tinha feito no último ano da faculdade. Então, eu tinha feito em 2010. Isso já era 2013. Não, isso já era 2014. O concurso já tinha caducado. Já tinha vencido o tempo dele. Mas eles estavam me chamando para trabalhar no SESI como professora, período integral, um salário muito bom. E quando eu olhei, eu falei, mãe, será que é verdade isso? A minha mãe falou, Regina, só indo lá no SESI no dia seguinte pra gente saber. E aí foi o que nós fizemos. E realmente ele era um concurso real. E eu comecei a trabalhar no SESI na semana que o Davi fez 1 aninho. E aí eu fiquei no SESI de maio até dezembro, quando nós decidimos ir morar no Mato Grosso. Nós fizemos essa mudança para lá, porque nós queríamos mais tempo em família. O André, nós não estávamos tendo tempo um para o outro, ou para o Davi. O André trabalhava para a Zona Norte e eu trabalhava para a Zona Leste. O Davi ficava na escola quando não ficava com a minha mãe. Pagando mais que a faculdade. Pagava muito caro de escola, muito caro de escola. E nisso a gente falou, não tá dando certo isso. Nós chegamos em casa, os dois cansados. No outro dia acordava cedo, o Davi já ia pra escola. A rotina de muito brasileiro, gente. A rotina de muito brasileiro hoje, de muitos pais que deixam seus filhos na escola. E por uma decisão nossa, nós tínhamos essa oportunidade de ir para uma cidade menor, de viver de uma outra forma. E foi o que nós decidimos fazer. Mais uma vez, nossas decisões, nossas escolhas, consequências nossas também. Nós fomos para Jaciara e lá nós ficamos quantos anos? Acho que 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos em Jaciara. Uma outra rotina, uma outra vida, tudo diferente de São Paulo. Muito diferente. Nós tínhamos realmente o que nós estávamos procurando. Nós já tínhamos lá. Só que chegamos num ponto que nós precisamos voltar para São Paulo. Depois de 3 anos em Jaciara. E fomos morar novamente com os meus pais. Nisso passamos com os meus pais mais 2 anos. Gente, amo os meus pais de paixão. De verdade, o André também ama meus pais, eu sei disso. Mas depois que você casa, que você sai, você volta para casa dos seus pais, não é a mesma coisa. Não é porque você já tem a sua rotina, você já tem o seu jeito, você já criou um novo ritmo dentro da sua casa com o seu marido. E quando você volta para casa dos seus pais, é o ritmo deles, é o jeito deles de novo, que você já não está mais acostumado com aquilo. E aí vai ter divergências também. Mas foram as nossas escolhas, nós ficamos 2 anos e de lá nós viemos para cá. Todas essas mudanças que nós estamos contando para vocês, nós tivemos problemas em todas elas, né? Discordância, problemas de casais, problemas com o nosso filho. E isso foi fazendo com que nós amadurecêssemos. No começo do casamento, eu não falei aqui, mas vou falar agora. Eu pedi algumas vezes o divórcio pro André, sim. Mas... Inclusive até horas depois do casamento. Mas eu vou falar uma coisa sobre isso para vocês.
é algo muito sério quando a gente pede o divórcio e nós não queremos o divórcio. Porque no fundo eu não queria o divórcio. Eu queria e não queria. Eu não queria mais passar. Eu não era madura o suficiente para passar por aquela situação que eu estava passando com o André. Não sabia lidar com os meus sentimentos e pedi o divórcio. Então são coisas diferentes. E nesse momento, nós fomos amadurecendo o nosso relacionamento passo a passo. E quando nós decidimos vir para a Inglaterra, mais uma vez nós nos vimos em uma tempestade. Porque aqui nós não tínhamos meus pais, nós não tínhamos a minha sogra, que também ajudou muito lá em Jaciara. Ela, o Mauro, nos ajudou muito com o Davi, com casa. Nós tivemos um apoio muito forte deles também. E chegou aqui, nós não tínhamos o mesmo apoio. E aí eu tinha que trabalhar, o André tinha que trabalhar, e o Davi, ele queria a nossa atenção, e nós trabalhamos no começo em restaurante. Restaurante é sábado, domingo, não tem dia. É todos os dias trabalhando. O único dia que você não trabalha em restaurante aqui é no dia 25 de dezembro, que é no Natal, que nada abre. O restante, todos os dias abrem tudo. E o Davi começou a sofrer muito com isso. Nós começamos a ter alguns problemas em relação a isso. E o nosso casamento ele foi amadurecendo. Amadureceu muito. Até que um dia nós vimos... O André começou a estudar neurociência. E eu gosto muito de estar em aprendizado o tempo todo. E nós começamos a ler alguns livros e nós percebemos o quanto que as famílias estavam em déficit, estavam deficientes. E as famílias começaram depois da pandemia, a gente viu o número de divórcios subir muito, né? E esse número de divórcio nos fez pensar o que está faltando nas famílias. E detalhe, pessoal, nós sempre buscamos o melhor status familiar. A melhor forma de cuidar do nosso filho, até então. E surgiu várias situações conturbadas durante o processo, nesse objetivo. Parte delas ocorrida pela... Pessoal, só um recadinho importante. Se você não ainda está no nosso Instagram, por favor... Como que tá lá no Instagram? Papo Família Podcast. Papo Família Podcast. Tá? Nós vamos deixar depois aqui, dessa live aqui, na descrição, o nosso Instagram oficial aqui do Papo Família Podcast, ok? Se quiser começar outra live, pode começar. Nós estamos fazendo outra live lá também, né? Enquanto a principal que nós vamos atender é aqui, diretamente com vocês aqui no YouTube, tá, pessoal? Então, voltando, as circunstâncias, tanto econômica do país, e a principal delas foi em 2015, que quando nós mudamos para o Mato Grosso, compramos uns maquinários, montamos, né, fomos iniciar um novo negócio no Mato Grosso. Já começamos nosso negócio falido. Porque quando nós chegamos em janeiro, nossa mudança foi, acho que em dezembro. Foi. E nós mudamos em janeiro. Eu só sei que quando nós fomos iniciar, eu sei que houve, não sei se vocês lembram, daquela paralisação dos caminhoneiros. Na época da presidenta Dilma. Pois é. Então,
as circunstâncias econômicas que nós passamos em nosso Brasil nos afeta várias famílias. E toda hora nós temos que remodelar o nosso projeto para poder atender às nossas necessidades emergentes. E o grande problema é o quê? Que a gente só vai afundando. E o homem, não sei a mulher, mas o homem é preocupado no prover. Então, se nós temos apenas mulheres agora assistindo, quero que vocês saibam, se você é homem, está assistindo aqui, eu quero que você também saiba que quando nós, homens, que nós temos em nosso DNA, em nossa mente, a preocupação do provimento, isso nos estressa de uma forma tremenda que nos traz mal-estar, mau relacionamento, preocupação, sabe? Todo o nosso lar é afetado por esse estresse. E nós temos que trabalhar, nós temos que fazer horas extras, nós temos que procurar um segundo emprego, um terceiro emprego para poder dar conta dos boletos que vem chegando, das cobranças que vem chegando. Essa é a realidade do Brasil. Essa é uma grande realidade. E nós não tínhamos esperança nenhuma, porque depois dessa tentativa fracassada, quem estava empregada era a Regina, no Mato Grosso, e era a minha terra, que eu conhecia várias pessoas. E por não trabalhar aos sábados, eu não tinha tanta disponibilidade, né, de serviços. E também o currículo que eu tinha, eu ouvi muitas das vezes, André, você é muito caro. Eu falei, não, eu só preciso ganhar, tá certo? Nem que você me pague um salário mínimo para eu poder, e me dê o sábado para eu poder trabalhar aqui, não tem problema. A função que você precisa, eu executo como se você estivesse pagando 7 salários mínimos. Para mim não há nenhum problema. Na realidade que eu estava, eu não tinha nenhum problema de poder atender essa questão. Porque aí no Brasil, realmente você precisa trabalhar para poder manter as suas necessidades. Mas aí, ela trabalhando e eu cuidando da Davi em casa. Mas em todo momento, pessoal, o mais importante é que eu nunca desanimei. E aí, nesse movimento, um amigo falou, André, você tem um projeto que está engavetado. Lembra que você fazia palestra? Eu falei, pois é, mas eu tô tão desanimado, tão, sabe? Falou, não, André, tudo vai dar um jeito. Se quiser um apoio, quiser que eu seja seu vendedor, eu falei, então vamos embora. Então foi onde que aconteceu, tá certo? Repassando aqui para a Alicia, se ela estiver aí presente, então fica sabendo dessa questão, que aí reativei todo o projeto, né, do Potencialize Suas Habilidades, que começamos a trabalhar e tivemos apoio de grandes empresas, da pequena empresa, do microempreendedor, e montamos um curso onde deu um levante, e do curso já fui convidado para ministrar um trabalho com o Senac, aí veio um outro trabalho, e assim foi indo. Quando foi ver, né, na oportunidade nós voltamos, né, para São Paulo, e nessa volta para São Paulo foi aonde tudo começou, o projeto de vir para a Inglaterra. Graças ao meu irmão, que falou assim, ó, é o seguinte, vai ter o tal do Brexit. Eu falei, que é esse Brexit aí? Para mim era o Brexit. Que é? Fala, Davi. Não, fala Brexit, não. Eu sei, eu tô falando que é a maneira que eu tava falando, porque eu não sabia nem o que era o Brexit. Eu não sabia o que era o Brexit. Aí ele me explicou e eu falei, olha, o que era o Brexit? Só para você saber. O Brexit era... A Inglaterra pertencia à União Europeia. Eles fizeram um plebiscito
E a população aqui, nesse voto que eles fizeram popular, nesse questionamento popular, maior parte, ou seja, ganhou aqueles que queriam sair da União Europeia. E esse processo ia demorar 3 anos. Ou seja, era 2017 quando meu irmão me falou. Ele falou, André, tá tudo pronto. A parte da documentação, né, dos nossos, os nossos anteriores, que eram os meus bisavós, que vieram, parte veio da Itália, outra parte foi de Portugal, e estava a documentação, todos eles tinham já cidadania, só faltava a cidadania da minha mãe, para depois transferir a cidadania para mim. E aí, graças a Deus, meu irmão falou assim, André, como você tem trabalhado, né, de uma forma intensa, para poder liquidar aquela dívida que você fez, para comprar aqueles equipamentos para poder montar a empresa, que a dívida manteve, tá, pessoal? Os boletos chegavam, a cobrança chegava, depois de alguns anos, depois de mais de quase 4 anos. Ele falou, André, a preferência é sua, porque você tem o Davi, você tem uma criança, um bebê, na realidade já tinha já uns 4 aninhos, quando o meu irmão me falou, ele falou, você precisa ir para a Inglaterra, e vamos trabalhar com essa documentação, nós vamos fazer essa documentação da mãe, e eu só peço que você faça a sua documentação. E aí nós corremos para lá e para cá, então foi tudo onde começou o processo de mudança, mas eu não tinha expectativa de vir para cá, não era um sonho. O sonho que eu tinha era de ir para os Estados Unidos quando eu tinha uns 18 anos de idade, 18, 20 anos de idade. Mas aí, quando casou, a realidade foi outra, e nunca me veio à cabeça morar fora do Brasil, jamais foi um desejo meu morar fora do Brasil. E as coisas foram acontecendo. E detalhe, o trabalho que eu consegui quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei num hospital. E nesse hospital eu não ganhava, né, muito, e eu não sei, e detalhe, aos finais de semana, eu era voluntário dentro da igreja, e ia buscar uma equipe, né, que eu era líder, né, diretor de música, de um ministério de música, e para quem conhece São Paulo, né, não é nada perto. Então eu ia buscar um contrabaixista ali, um baterista aqui, um guitarrista ali, né, então os músicos eu ia buscar de carro. Só que eu vou contar agora rapidinho mesmo, gente, um milagre nesse dia. Porque milagre a gente tem que contar. E quando o André buscava, não tinha muito dinheiro, a gente deixava reservado o dinheiro para colocar gasolina, né? Tudo para o fim de semana. Só que nesse dia não tinha. Nessa sexta-feira a gente não conseguiu colocar gasolina. E a gasolina tava já no vermelho, o carro tava piscando. Né? Quando você saiu de casa. E ele foi buscar os meninos para tocarem. E era muito longe. E quando ele, no meio do caminho, ele foi com um amigo nosso. Não, você foi buscar. Foi buscar ele. Você foi buscar. Na casa dele. Na casa dele, era muito longe. Em São Miguel. Dava no mais... Pimentas. Pimentas. Você buscar ele no Pimentas, é longe, gente. A distância é longa. Dá mais ou menos 16 quilômetros, tá? Só pra ir. Só pra ir. E aí ele tinha que voltar. E ele tinha que ir para Jaçanã buscar um outro pessoal, que é um outro bairro, que é longe também. Ou seja, eu tinha que ir para a zona leste de São Paulo, depois ia para a zona norte de São Paulo, depois voltar para fazer o evento em Guarulhos. Exato. Isso é só a ida, tá? Não é a volta. E aí, no meio do caminho, ele foi e conseguiu chegar até a casa do nosso amigo no Pimentas. Pegou ele e o vermelhinho lá no painel do carro. No meio do caminho, gente, ele olhou pro Samuel, é o nosso amigo, falou assim, olha pro painel do carro. Não tá mais piscando. O ponteiro da gasolina, gente, ele andou até o meio, como se o tanque tivesse cheio pela metade.
E não estava quebrado, E tá, não pessoal? estava quebrado. E esse ponteiro durou aí até o fim do sábado. Quando chegou no final do sábado à noite, o ponteiro voltou pro vermelho. E a gasolina durou o tempo inteiro. Ele conseguiu buscar o pessoal e levar o pessoal de volta para suas casas. E chegar até em casa com carro normal. Gente, não sei como, a olhos humanos, para quem acredita, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus. Eu não tenho outra explicação do que poderia ter acontecido. Pessoal, é só vivendo. É só vivendo. O fato é esse. Só vivendo para poder você saber o que é milagre. Mas primeiro você precisa acreditar. Assim como Moisés fez. Então, antes de abrir o mar, ele teve que o quê? Colocar... deserto. Não, ele teve que colocar o quê? O cajado. O cajado. Mas antes de colocar o cajado, ele precisava crer. Então, todos aqueles que receberam o milagre de Jesus precisavam crer. Então é dessa forma, pessoal, que aconteceu esses detalhes conosco. E aí foram acontecendo a documentação, acontecendo de uma forma muito, muito bacana, e a gente fazendo sem aquela ansiedade de vir, né, sem expectativas, né, demasiadas, né, sobre a Inglaterra. Na verdade, estava fazendo pela demanda do dia. Sim. Literalmente. Eu estava seguindo Mateus capítulo 5, versículo 31. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Viva cada dia o seu mal. Então, eu estava vendo aquele dia, porque era a condição que eu tinha financeira, gente. Essa era a minha realidade. Eu não podia colocar as minhas expectativas, mas a minha realidade era totalmente outra. Eu não podia entrar em confronto nessa circunstância. Como fazer? É o controle emocional. Então, para quem quer saber um pouquinho mais, nós montamos aqui no projeto um e-book gratuito, tá certo? Que fala sobre essa questão do controle emocional, sobre as emoções, o que é, como funciona. E é baseado pelas nossas experiências vividas, mais conhecimento científico que eu trago aqui para vocês, que nós trazemos aqui para vocês um e-book gratuito para que você possa entender a sua realidade. Exatamente. E nós vivemos isso. Agora falando sobre o projeto, pessoal, para a gente poder entrar aqui na parte final. Nós chegamos aqui na Inglaterra e nós vimos que famílias, elas são em todos os lugares a mesma circunstância. Calma aí. Oi? Só vou dar um oi aqui no Instagram, pessoal. Boa noite, David Ladislau, que acabou de entrar aqui no Instagram. Meu parceiro! Seja bem-vindo aí. Nós estamos no YouTube, tá certo? E eu quero dizer que você é uma pessoa muito especial, muito família, muito bacana. E sou muito grato, tá certo? Pela família de vocês, a família Ladislau. E sempre me apoiou na minha infância, me incentivou muito. Mas continuando aqui o projeto na Inglaterra. Eu percebendo, né? Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, o meu primeiro impacto foi o quê? As pessoas daqui da Inglaterra são diferentes do Brasil de que forma? Elas são uma alma, elas são um corpo sem alma. É a primeira impressão que eu tive, tá? Não estou falando nenhum aspecto religioso, é a primeira impressão que eu tive. No meu ponto de vista. Você vê apenas um corpo, você não consegue ver um brilho no olho das pessoas. E elas estão, detalhes, elas estão nem aí com você. Não liga da forma como você veste, como você anda, se o teu cabelo é que cor, se não tem cabelo, quantas tatuagens, que tipo de roupa, se é longa, se é curta, se é amarela, se tem jabuticaba na cabeça, melancia, não se importa com nada disso. Não se importa com nada disso. E o mais interessante que eu observei,
que eles tinham, tá certo? Uma questão muito diferente do brasileiro, que o brasileiro tem uma questão que é o quê? O brasileiro é muito apegado à família, aos amigos. Aqui não, eles não têm essa ligação. Porém, eles têm uma coisa, aliás, eles não têm uma coisa que nós temos. O brasileiro, ele é um povo de muita fé, é um povo cristão, é um povo que tem as suas necessidades de busca espiritual. E o que eu mais eu tenho percebido, e até mesmo nós temos estudado também na neurociência e na psicologia positiva e no mindfulness, que há uma correlação entre a nossa matéria física, né, incluindo, né, o nosso cérebro, e existe um ponto de Deus em nosso cérebro. E o principal objetivo de Deus quando nos criou foi para que o homem não ficasse só. Percebe-se só. Adão, quando foi criado, segundo a Bíblia, quem acredita no criacionismo, estava lá Adão, sozinho. Tinha tudo, que era perfeito. Se relacionava com os anjos, conversava com os anjos, com os seres celestiais, com o próprio Deus, via face a face. Todo final de tarde, ele conversava com Deus. E aí, nesse relacionamento com Deus, ele falou, olha, eu tenho colocado o nome dos animais aqui. E eu estou percebendo que existe um macho e uma fêmea. Cadê minha parceira? Ou seja, é plano de Deus para que o homem não andasse só. É plano de Deus a família. É plano celestial a família. E nós percebemos com várias circunstâncias que aconteceram aqui. Famílias se separando aqui na Inglaterra. Algumas questões de um governo mais socialista que é aqui. Governo mais socialista. E algumas questões também voltado a algumas ideologias. Porém, dentro dessa necessidade, vim buscar a neurociência para poder obter respostas sobre algumas questões pessoais, como também questões da comunidade. E hoje eu estou tendo a confirmação de que a base de tudo isso é o quê? É a família. Se você tem uma estrutura familiar através do seu pai, da sua mãe, através da sua rede de contatos de amigos, que é a sua segunda família, juntamente com o meio que você está inserido na sociedade, seja na igreja, seja na comunidade onde você está inserida. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. E para 2024, pessoal, nós preparamos uma série com pessoas especiais que vão estar de uma forma fixa conosco para trazer algo especial. E nós contamos muito com vocês, para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam trazer mais pessoas ao nosso
ao nosso projeto. Nós estamos desde agosto aqui trabalhando, lutando com essa ferramenta, porque o nosso objetivo é que ficasse a tela inteira. Eu fiquei mais de meia hora tentando colocar a tela inteira para vocês aqui. E eu não tenho conseguido, por quê? Nosso canal começou dia 24 de agosto. De lá para cá nós temos 3 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. Vai fazer agora 4 meses. Dia 24 de dezembro. Então até então nós temos 3 meses. Temos 240 inscritos. Agradeço a todos vocês que já se inscreveram. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque a gente não consegue. A ferramenta não nos permite. Enquanto não tiver 1000 inscritos, a gente não consegue mudar a maneira do YouTube. E caso você já saiba de alguma coisa aí, por favor, entre em contato conosco, porque a gente tem uma dificuldade tremenda de poder trazer o melhor configuração para vocês, mas a ferramenta falou assim para nós, aqui na Inglaterra, a maneira de vocês fazer o YouTube é da maneira como nós estamos fazendo aqui o Instagram, David. Instagram aí. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês, para que a gente chegue em 2024 com, no mínimo, 1000 inscritos. Nós temos, então, se você ainda que está assistindo aqui no Instagram ou está assistindo aqui no YouTube, por favor, quero o seu livro, tá certo? O livro antes que você... O pessoal já tem. Quem tem aí o livro? Quem já recebeu o livro? Deixe o seu joinha. Oi, Davi? Não tem ninguém. Tem, Davi? Tem, Davi? Então, se você ainda... quem já recebeu... Ali, realmente o pessoal não recebeu ainda. Mas você que não recebeu, quer receber esse livro, esse e-book, tá certo? Nós vamos fornecer ele gratuitamente para vocês. Deixa aqui, eu quero. Deixa aqui, eu quero. E aí nós vamos enviar para vocês, tá certo? Deixa o eu quero e nós vamos enviar aqui para vocês. Ou via o seu contato do WhatsApp ou via o seu contato. Eu vou deixar aqui para vocês agora... o nosso e-mail. Nosso e-mail. Davi, você consegue colocar o nosso e-mail aí? Deixa eu só pegar aqui para vocês o nosso e-mail. Então, esse é o primeiro e-book que nós já temos já pronto. Nós estamos elaborando um outro, um segundo, tá certo? E nós precisamos da colaboração de vocês com as inscrições, com compartilhamento das nossas lives, dos nossos vídeos. E tá aqui o nosso e-mail para vocês. É papofamilia.uk@gmail.com. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Então, quem quiser, tá certo, o e-book ali, ó, no chat. No chat tem aqui para vocês. Pessoal aqui do Instagram, vai lá no nosso YouTube, tá certo? Ou se quiser anotar aí mesmo, Papo Família, tudo junto, uk@gmail.com. papofamilia.uk@gmail.com. Então, solicita lá para nós. Nós estamos também preparando o site. E aí, até a gente pensou de fazer tudo isso no chat, mas nós queremos trazer de primeira mão aqui para vocês. Esse e-book, sem cadastro, sem nada, não precisa de nada disso. No site vai precisar. A Cidinha já recebeu dela,
tá certo? Já repassamos também para o filho dela também, que fez aniversário na semana passada. Então, se você quer esse livro, esse e-book, ok? Cidinha, você consegue comentar aí para nós o que você achou do livro? Temos também a Vera também, que recebeu dela. Se vocês conseguirem compartilhar aí para nós, deixar um feedback aí nos comentários aí para o pessoal saber como que foi esse livro. Vai ser muito bacana, né? O seu depoimento, o que vocês acharam desse e-book? Nós tivemos um depoimento de uma doutora e ela achou muito objetivo. É um livro que tem 18 páginas e nós resumimos de uma forma direta, exclusiva para que vocês possam entender como que funciona, tá certo? O nosso cérebro, as nossas emoções, de uma forma simples, numa linguagem muito simples. E o nosso objetivo nesse projeto é justamente isso, trazer o nosso cotidiano, tá certo? Trazer especialistas, trazer pessoas que têm o ponto de vista sobre família e para que nós possamos, de uma forma, saber lidar nas relações com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e nossas relações de um modo geral. Ou até mesmo com vícios, com dificuldades, tá certo? Nós já falamos já de temas polêmicos aqui, mas que precisam ser falados, como questão de abuso, de questões, né, do ato sexual ilícito através das imagens que se vê através de vídeos, né? Não vou falar aqui o nome, que tem o P e a grafia, tá certo? Senão o YouTube corta essa live aqui. Então, coisas que a psicóloga Andréia falou abertamente aqui. Quem assistiu, quem não assistiu ainda, vai lá. Eu aconselho vocês verem, tá certo? E detalhe, isso afeta cerca de mais de 90% das famílias. E isso acontece em mais de 90% das famílias. É um tema que você precisa ver se você não viu ainda. Temos também a terapeuta que falou a respeito sobre a questão do abuso, sobre o processo que aconteceu com ela, que ela foi uma vítima dessa questão. E detalhe, ela conta abertamente aqui conosco, revela para nós abertamente sobre algumas questões e como tratar. A gente não só fala do tema, mas também fala de como tratar desses problemas. Então, o Papo Família Papo Família Podcast veio para poder trazer o que para vocês? Dicas, alternativas de como trazer melhores soluções aos problemas relacionados à família. Agora eu quero saber de vocês. Boa noite, mamãe. Eu quero saber de vocês aqui agora. Qual é o tema que vocês querem, que vocês mais necessitam para 2024? Eu quero saber de vocês antes da Regina chegar aqui, tá certo? Deixa nos comentários. Eu quero saber de vocês qual é o tipo de assunto que vocês querem que a gente aborde, que vocês querem que a gente programe para vocês. Lembrando que nós já temos, aguardo vocês escreverem, tá? Vou falar aqui, mas vou aguardar vocês escreverem. Lembra que a live, nós fazemos a live porque é interativa, senão se a gente quisesse fazer o vídeo, a gente ia colocar no formato padrão e ia ficar tudo bonitinho, mas a gente que dá preferência da live, mesmo que tenha, né, poucas pessoas, como nós temos, é um canal recente, nós damos a preferência aqui no YouTube de poder ter interação ao vivo com vocês, de dar uma boa noite, de dizer que aqui na Inglaterra está frio, está chovendo, que nós estamos no inverno, que outro dia nevou, né? Então a gente faz questão de poder na live ter essa programação aqui com vocês. A gente dá preferência, a gente quer saber de vocês. É muito especial e vocês falaram tudo o que precisamos ouvir.
Então, eu quero saber de vocês, o que vocês querem para 2024? Qual que é a minha maior necessidade? É sobre filhos? É sobre marido que não está presente na educação dos filhos? É sobre a mulher que não assume a responsabilidade da governança do lar? É sobre a irresponsabilidade do marido que acha que está na condição de filho, que só pensa em que trabalhar e viver no futebol ou videogame? É sobre relacionamento vida 2, sobre como aquecer o clima vida 2, por exemplo. Não vou falar, não sei se vocês entenderam, acredito que sim, mas casos assim que vocês realmente precisam. Fala, Mauro. Seja bem-vindo aí, Mauro. Então, eu quero saber quero ouvir de vocês. Ou deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Mauro, deixe seu like aí para nós, tá? Deixe seu like aí para nós, que é muito importante o seu like, tá bom? Eu quero saber de vocês. Caso vocês tenham sugestão, é sempre muito bem-vindo. E detalhe, pessoal, eu quero só deixar, quando vocês acompanharam o caso da menininha que nós falamos a respeito do hospital aqui, não sei se vocês viram na nossa live, a nossa primeira live. Aliás, a nossa primeira parte de notícias. A Wendy Gregory. Para quem não sabe, a Wendy Gregory, ela nasceu no mesmo hospital que o meu filho mais novo, aqui na Inglaterra, aqui em Nottingham, Inglaterra, e ela nasceu com um problema de uma doença incurável. E ela passou ali no hospital, através, tendo a vida dela funcionada, né, através dos recursos mecânicos. Porém, o juiz decide desligar os aparelhos, colocando ela para fora do hospital, para ela ter o término de vida dela num hospício. Pasmem, uma pessoa que não é da família, que não tinha vínculo nenhum sanguíneo, decidindo a finalizar a vida de uma bebê que completou, se não me engano, 9 meses. Na época, quando iniciou essa matéria, tinha 7 para 8 meses. E não sei quantos de vocês acompanharam essa triste notícia. Detalhe, pessoal. Há umas 2 semanas atrás, há um mês atrás mais ou menos, uma querida amiga nossa, na nossa comunidade aqui, ela é inglesa, nós viajamos para Blackpool, enfim, nós fizemos algumas viagens com ela, fazia parte da nossa comunidade aqui do Centro Comunitário do West Bideford, e ela veio a falecer. E nós recebemos um convite, e eu recebi um presente dela, presenteou no meu aniversário, presenteou o Davi, o Arthur, a Regina. Nós fizemos questão também de presenteá-la. E eu senti a perca dela, tremenda. E quando foi, há umas 2 semanas atrás, houve o velório dela. E eu fui representando a família. A Regina ficou aqui com as crianças, estava nevando no dia, e eu fui.
Detalhe, pessoal. Uma pessoa muito simples, uma pessoa muito querida ali na comunidade, no centro comunitário. E, enfim, a família dela muito bem de vida, preparou, organizou toda essa questão do velório dela. Eu nunca vi um velório tão bonito. Um dia de neve, igual de filme, tá? Aquela muito parecida com a da rainha. Assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas houve uma cerimônia numa capela muito bonita, muito aquecida, uma coisa de filme. E no mesmo dia que houve o enterro dela, houve também da Wendy Gregory. Ou seja, os juízes decidiram terminar com a vida da Wendy Gregory. E detalhe, ela tinha recebido, a bebê tinha recebido da presidente da Itália a cidadania, onde lá tinha os recursos, daria recursos e tratamentos para ela continuar a viver. Não era a cura, tá? Era o tratamento de continuação da vida. Porém, o juiz simplesmente determinou. Coisas assim, pessoal, nos indigna, nos deixa triste e nos comove. E eu pergunto para vocês, qual é o valor da vida? Eu pergunto para vocês novamente, uma outra pergunta. O quanto damos o valor do momento presente? Você já deu um abraço e um beijo nos teus queridos? No nosso segundo episódio aqui, no Papo Família, eu lembro a fala do Maicon, que ele falou assim: André, foi a última vez que nós descemos para ir até a igreja, brincar, andar de bicicleta, e cada um tomou seus destinos. Ele está aí no sul do Brasil, eu estou aqui na Inglaterra, outros amigos nossos estão no Mato Grosso. Cada um está num canto do universo. E eu pergunto para vocês, você está vivendo um momento mágico da sua vida? Se você não está vivendo ainda isso é porque vários problemas dentro de você não está resolvido. É financeiro, é sentimental, é rancor, é traição, é culpa, são vícios lícitos, de uma certa forma, ou vícios ocultos. É necessário uma transformação. Enquanto você não se transformar, enquanto você não buscar forças, você vai se tornar dependente e a história vai ser esta. 2023 está finalizando. Porém, a sua vida não finalizou. Ainda há esperança em você.
Você está em vida. Olha só, no episódio 16, em tudo dai graça, Cidinha, tremenda, nos ensina que não há limites. Não há limites. Ela não falou que não há dificuldades. Não há limites. E a dificuldade, pessoal, nos coloca à prova. A dificuldade nos ensina e nos fortalece. Ser resiliente. Tem que ter fibra. Tem que ter caráter. Tem que ter valores. Tem que ter princípio. Você está ensinando teus filhos? Está sendo o verdadeiro líder no seu lar como homem? Eu te convido você para ser homem. Para ter um princípio de vida. 2024 ser um ano diferente. Para isso, precisa ter informação de como fazer essa diferença. 2024 não vai ser um ano fácil. Porém, você precisa ser o quê? Forte. Você precisa ser o quê? Feliz. Você precisa, acima de tudo, ter o amor. Ter a esperança, ter a fé. E como que vem isso? Como trabalhar isso em você? Nós estamos elaborando um tremendo material para que você possa entender como funciona a sua mente, como funcionam suas emoções, como funciona as relações. Ah, mas o meu lar... Gente, cada padrão é um padrão. A terapeuta Débora Brito estará conosco aqui semana que vem, ao vivo. E vai falar de um tema super especial. E eu preciso que você venha fazer parte aqui conosco semana que vem. Nós precisamos de 1.000 inscritos para poder sair desse formato. Me incomoda de trazer um conteúdo onde eu não consigo atender a sua forma de ver. Me incomoda. Eu passei meia hora trabalhando para que você tivesse o enquadramento completo, mas eu tive que encurtar. Estou aqui, ó, em cima da Regina. Estou em cima da Regina. Mas esse incômodo, pessoal, não me desanima. Pelo contrário, é um desafio que nós temos. É um desafio que eu peço ajuda de vocês, que eu peço contribuição de vocês. Depois de sair dessa live aqui, deixa nos comentários. Eu gostei, quero o livro. Enfim, é muito importante o seu comentário, não somente aqui no chat, tá? Mas o comentário lá. Por quê? Porque o comentário em si vai potencializar esse vídeo para as outras pessoas também assistirem. E nós conseguimos juntos nessa comunidade. Ou seja, a tua informação é muito importante para nós, porque aquilo que você tem de necessidade, quiser depois entrar, mandar um e-mail para nós no particular, não há nenhum problema, tá? A gente faz questão de poder manter o sigilo e entender o seu caso e de repente ajudar numa necessidade. Talvez uma palavra pode mudar totalmente o destino da tua vida. Uma palavra pode mudar. Eu tenho aprendido muito isso na neurociência.
de que as palavras são transformadoras. Aprenda conosco. Davi, traz aqui para pertinho, traz. Traz, Davi. Aproxima. A palavra é transformadora. Sabe por quê, pessoal? Tá bom, pode colocar. Cuidado aí, cuidado. Só virar para cá. Aí. Aqui. Sabe por quê, pessoal? A palavra é transformadora? Porque foi da boca de Deus é que veio e surgiu todas as coisas. Todas as coisas foram criadas. E nós somos criaturas semelhantes a Deus. A palavra tem o poder de construir, de transformar, de fazer, de criar. Foi através da palavra que Deus criou. Então, no processo a ciência, ela tem comprovado isso, que através das terapias, vários especialistas que passaram, Vera, doutora Marli, doutora Andréia, doutora... Oi? A Débora. A Rafaela, a Michele, o Jorge Augusto, Amazo, a Rosana Amazo. A doutora Rosana Amazo. Então, vários. E detalhe, pessoal, são pessoas de renomes. Doutora Rosana Amazo, nossa, é uma tremenda professora de pós-graduação na área de psicologia. É uma pessoa de mente super aberta, com conhecimento tremendo. Então nós queremos trazer aqui o melhor para vocês. E tudo isso, pessoal, nós trazemos conteúdo com qualidade para que nós juntos possamos transformar a nossa casa. Se tiver uma pessoa aqui nessa live, uma pessoa no Instagram ou aqui no YouTube, tiver a transformação de uma pessoa só, eu estou muito contente e feliz. E assim eu posso declarar por encerrado essa live. E eu desejo a todos vocês, tá certo? Que nos ajude a chegarmos ao objetivo principal. Não é like, não é curtida, não é comentário. É a transformação. O objetivo principal nosso é justamente que você pega este conteúdo, pense aonde vai ficar de lição para vocês. Qual é a sua melhor versão? Aonde você acertou na vida? Como você estava nesse momento? É uma lição. É uma lição que eu deixo aqui para vocês. E assim eu declaro essa live aqui encerrada e que você possa pensar sobre essa questão. Semana que vem, então, nós vemos, tá certo? Na quinta-feira, ao vivo. Então, nós vamos ter, então, a Débora Brito. Então, por favor, nos ajude, tá certo? A alcançar outras pessoas, tá certo? O objetivo principal é o quê? Não ter
curtidas, não ter like, não tem nada disso. Mas isso faz parte do processo, tá certo? Faz parte do processo. Para que a gente possa chegar ao máximo a transformação de pessoas, principalmente das famílias. Muito obrigado a vocês nessa programação dessa quinta-feira. Que Deus abençoe e ilumine. Você tem algum recado importante, Regina, para poder deixar? Não, você falou tudo. Não tem, gente. Não tem. Não tem? Vem nos seguir no Instagram. Ah, sim! Nos sigam no Instagram, a nossa nova rede social, né? Que nós montamos ela essa semana. E o nome dela, vocês vão encontrar a gente lá como Papo Família Podcast. E todo dia nós postamos alguma coisa referente à família, a relacionamento. Então, nos sigam lá e vocês vão ter mais conteúdos também. Beleza, então, tá deixado aí o recado para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Então ficamos assim. Quinta-feira, então, semana que vem. Que horário vai ser, então, mais ou menos? No fim do dia aqui da Inglaterra. Não tenho ainda o horário certo. Ok. Mas independente, então, se você não assistiu ao vivo, que vai ser muito importante. Mas nós vamos estar avisando nas redes sociais o horário certinho da live de quinta-feira. Beleza, então. Combinado, então. Então, nós vamos orar aqui para todos vocês, para que todas as suas bênçãos que estão guardadinhas possam ser entregues. Amém. Né? Ainda em tempo, nesse 2023. E que 2024 possa ser um ano ainda onde vocês possam trabalhar cada vez mais e alcançar. Venham desafios, mas que vocês possam estar preparados. Se precisar, conta conosco. Então, o nosso livro está à disposição para vocês aí. Tá aqui, copia e cola aí, Davi, para nós, então. É o papofamilia.uk@gmail.com. Então, deixa aí para vocês. Vai ser muito bacana. Claudinei, tá aí o nosso companheiro, amigo aí. Muito obrigado aí, Claudinei. Um forte abraço aí para tua família. Você é uma pessoa muito, muito especial para nós. E eu desejo que você siga firme, tá certo? Gostei demais da conta. Antes da live, uma coisinha que eu vi foi um bebezinho, tá? No seu story aí, eu gostei muito. Um beijo para toda a tua família, Claudinei. E, Claudinei, se de repente você entrou agora aqui, meu amigo, o Davi vai deixar aí o e-mail para vocês, que é o papofamilia.uk@gmail.com. Entre em contato conosco, nós vamos... Aliás, eu tenho o teu contato, eu vou enviar para você aí diretamente um livro nosso, tá certo? Um livro especial, é um presente nosso aí para tua família. E esse presentão, final de ano, são 18 páginas só, tá? São 18 páginas. Se você que não gosta de ler, se você não gosta de ler esse livro, ele é simples e fácil, e dinâmico e rápido, tá certo? Inclusive, quem quiser o teste também tem da doutora, Papo Família, exatamente, papofamilia.uk@gmail.com. Então, se você quiser, é a Cecília, muito bem, aquela bebê linda. Então, meu amigo, vou te mandar, mas aquele pessoal que não ainda recebeu, tá certo? E a Regina acabou de colocar aí o e-mail, é papofamilia.uk@gmail.com. Entra conosco lá. Então, 2024 teremos o site, teremos uma série, então, com a doutora. É uma doutora, tá certo? 2024, em janeiro, nós vamos falar quem é ela e quando que vai ser a série dela. Maravilha. O cirurgia já vai chegar. Então, não perca, tá certo? Uma série super especial. E nós falamos diretamente aqui de Nottingham, Inglaterra. Agradecemos todos vocês aí pelo carinho, pela sua audiência. E vamos que vamos, né? Então, quinta-feira, semana que vem, então, com a terapeuta Débora Brito, ao vivaço aqui no estúdio aqui de Nottingham, Inglaterra. Então, ele estará aqui conosco, aqui ao vivo.
Eu espero que até lá nós consigamos 1.000, né, inscritos para que possa estar por completo, tá? Claudinei, nós precisamos de 1.000 inscritos, tá? Para sair desse formato aqui. Eu passei meia hora tentando mudar, mas o YouTube fala, não, você precisa ter 1.000 inscritos. Então, bota teu dedinho aí para poder funcionar aí com a galera aí, que a gente precisa de 1.000 inscritos, pessoal. Então, obrigado aí mais uma vez. Obrigado aí, Claudinei. Obrigado. Obrigado mesmo. A gente precisa desse teu apoio, tá? Que dê tudo certo para vocês aí nos seus negócios, especialmente com a tua família. Que Deus abençoe profundamente a todos vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu!